que é a poesia? Eu gostaria de dar uma resposta a essa pergunta aqui como um mote que pudesse ser uma semente que gera um fruto gostoso, ou que geram flores aprazíveis, ou que gera um tronco de uma árvore que vai dar em galhos com outras plantas, outras flores, outros frutos, e portanto que não se resume a resposta que eu vou dar, mas pode ser um caminho entre os vários possíveis para responder essa pergunta, né? E me interessa, neste momento aqui, a relação da poesia com o conhecimento. A poesia não é uma forma de conhecimento e a poesia é uma forma de conhecimento. A poesia não é uma forma de conhecimento porque a poesia é uma forma de existir no mundo, uma forma de ser no mundo, do ser humano. E, ao mesmo tempo, a poesia é uma forma de conhecer porque faz parte do ser humano, ou de existir como ser humano, conhecer. E até, eu diria, uma necessidade para o ser humano, a necessidade de conhecer. O ser humano existe de diversas formas. O ser humano transforma a natureza e quando ele faz essa transformação sistematicamente, a gente está num modo de ser que é o modo do trabalho, o modo onde, transformando a natureza, você transforma a si mesmo. O ser humano tem um sentido estético, o ser humano, portanto, faz uma criação estética e o ser humano cria linguagem, que quando outros seres humanos nascem, já existe antes do que esse próprio ser humano existir, mas é esse próprio ser humano que está criando o trabalho, que está criando a linguagem, só que a poesia é anterior à própria linguagem. O Jorge Luis Borges lembra que, na verdade, a palavra, na verdade, é uma metáfora morta, né? A ideia de que antes de serem palavras, eles são metáforas e algumas delas se cristalizam, né? E então, porque, por exemplo, a expressão pé de mesa, né? A mesa não tem pé, a mesa tem um suporte para dar. Mas a gente fala com tanta naturalidade que o pé de mesa vira uma palavra lá, sem a gente se dar conta que aquela palavra, ou aquela expressão, é uma metáfora, né? Pé de mesa, pé da cadeira e outras coisas que a gente podia utilizar lá. Quem tem pé é ser humano, a cadeira não tem pé, tem suporte, mas a nossa linguagem no mundo todo acabou cristalizando essa ideia de pé de cadeira, né? Então, a poesia é uma forma de ser no mundo, e é uma interessante que ela é uma forma de ser que faz com que o sujeito que fala seja objeto da sua própria fala, né? E que o objeto da própria fala seja esse mesmo sujeito com o qual ela existe, né? Por isso que o Carlos Drummond de Andrade diz que poesia elide sujeito com objeto, no poema dele chamado A Procura do Poesia, que aliás eu aconselho vários de vocês conhecerem. Então, ser humano ou existir é uma forma muito além de conhecer, né? Mas a poesia pode ser uma forma de conhecer, né? Agora, é uma forma de conhecer diferente daquela forma socrática, platônica, aristotélica da Grécia Antiga ou lá do cartesianismo, né? Que funda a modernidade de hoje em dia. A forma socrática, que Sócrates, né, professor de Platão, que professor de Aristóteles, é aquela forma do silogismo, né? Todo homem é um ser humano. Eu sou um homem, logo eu sou um ser humano, né? Então a ideia de que eu sou ser humano vem das duas ideias antecedentes, né? Essa é uma forma de conhecer. A forma cartesiana, que veio aí quase 2000 anos depois, né? Ela vem dizendo, olha, para conhecer o todo eu tenho que dividir o todo em partes, e quando eu começo a recompor cada parte até formar o todo de novo, eu então formo um conhecimento sobre o todo. Só que o todo não se resume ao somatório das partes, existe uma interação entre as partes, né? Que faz entender o todo, que somando as partes a gente não chega lá, e ao mesmo tempo existe uma interação que faz com que o próprio elemento exista, né? Mas a forma de conhecer a partir da poesia não é essa forma socrática e também não é essa forma cartesiana. Ela é uma forma que tem a ver com uma série de associação de imagens ou uma série de associação de sons,
ou uma série de associações de sons e imagens, onde imagens levam a outras imagens. Isso é muito tradicional na forma judaica de entender, né? Jerusalém, que essa é uma das três matrizes do Ocidente, junto com Atenas e Roma, já que Jerusalém leva ao judaísmo, que é o pai do cristianismo, né? Onde você faz poesia nas profecias, nos livros judaicos, a partir de uma associação de imagens, onde uma imagem leva a um complemento de imagem ou leva a um contraste de imagem, e essa é uma forma poética de se escrever a Bíblia, que a gente aqui em língua portuguesa ou em parte do Ocidente não percebe, e que não trata, por exemplo, de rimas, né? E nem de sons, que a coisa fundamental é a associação das imagens. E nós temos outras formas de lidar, que é uma forma de sons, que levam a sons, e que por causa de sons levam a sons na cultura, na prática, no cotidiano. A gente tem também uma forma de conhecer, que é uma forma linguística ou filológica, né? Porque a linguística surge no século XX, a filologia anterior à linguística, onde você vai procurar etimologia, que dá origem ao som, né? Mas é uma forma de conhecer que já tem a ver com uma forma de prática do próprio ser humano. Então tem uma forma que a gente vai conhecendo a partir de um som que leva a um som, ou de uma imagem que leva a uma imagem, ou de um som que leva a imagem, de imagem que leva ao som, que não se resume a essa forma socrática ou essa forma cartesiana, né, de conhecer. E a poesia então se torna uma outra forma de conhecer, que pode inclusive se juntar com a forma socrática, com a forma cartesiana porque vem da ideia de René Descartes, né? Esse francês aí de 500 anos atrás, que forma uma das modalidades de conhecimento ocidental, e portanto que vai muito além dessa compreensão do próprio conhecimento, né? Essa forma de entender conhecimento como uma coisa silogística, grega ou francesa, ocidental, nós estamos muito além disso, né? Então a gente pode colocar a poesia com status adicional de conhecer, e a poesia com uma própria geração da linguagem. Os poetas antecedem, né? São aqueles que, na verdade, se lançam ao mundo, né? que desvenda uma série de coisas que são anteriores à própria linguagem. Eles são pais da própria linguagem, por herdeiros. Então, podem, né, abrir mundos que são mundos que estão para além da linguagem. E esses mundos não são abertos necessariamente com rimas e com métricas, já que a poesia, apesar de ter uma vertente que é muito metrificada, ou uma vertente que se associa muito a rimas, ela não se resume nem a rimas nem a métricas, ela vai muito além disso ali, e o poeta, sabendo disso, sendo senhor da sua linguagem, senhor da poesia e reprodutor da poesia por um lado, mas ser que expande a poesia para além da reprodução, criando outra linguagem, ele na verdade, um desbravador da própria linguagem,